Leão, seja muito bem-vindo à sua leitura. É uma leitura geral, atemporal e coletiva. Não força nada para você, ok? Pega aquilo que ressoar, não ressoa, libera, solta para o universo. Se você é novo, nova por aqui, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo, Leão. Quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Se você puder hypar esse vídeo também, eu ficarei muito agradecido para que essa mensagem ela possa chegar a mais pessoas, certo? E lembrando, Leão, que as informações sobre os nossos serviços e produtos, você encontra todas elas aqui abaixo na descrição desta leitura e de todas as leituras aqui deste canal, ok? Eu sempre estou indicando para você o nosso guia de banhos energéticos para que você tenha mais autonomia ao cuidar da sua energia espiritual, ok? Mas aqui abaixo também você vai encontrar as informações sobre o nosso curso de tarô, nosso curso de baralho cigano, nossa meditação e muito mais aí para você, ok? Vamos lá então, Leão, abrir a sua leitura de hoje com o tarô acástico. Leão, por favor, espiritualidade da luz. O que Leão precisa saber ouvir nesse momento? Leão. Ok. Temos aqui a Guerra das Rosas, Arcanjo Rafael e Desejos Garantidos. Olha, Leão, existe aqui um conflito sendo cessado na sua vida, na sua energia. E para alguns de vocês, isso representa uma espécie de cura. Essa energia da Guerra das Rosas, né, junto com Arcanjo Rafael, pode falar, por exemplo, que você estava passando aqui por alguma espécie de dificuldade na sua saúde física. Aqui é como se você recebesse uma cura, e é como se essa cura ela fosse, assim, digamos que definitiva, no sentido de o que você estava passando, ou a forma que você passou, o que você passou, ou o que você está passando nesse momento, né, para quem isso ainda está acontecendo, não volta mais a se repetir para você. Aqui é como se a espiritualidade ela mostrasse uma questão bem forte assim de saúde. Para alguns isso aqui pode ter a ver com a alimentação, né? Você tinha alguma restrição aí na base da alimentação, ou algum problema, né, com alguma espécie de alimento específico, e você descobre isso, e você para, por exemplo, de consumir esse alimento, e você consegue ter aí, né, a sua recuperação, você consegue não mais ter o mesmo problema que você estava tendo antes de você descobrir que o alimento que você estava comendo, ele fazia mal para você. E aqui eles mostram, Leão, que de alguma forma isso é para alguns aí de vocês um pedido atendido. Porque aqui alguns de vocês podem até mesmo ter pedido a espiritualidade para ajudar você a entender o que é que estava acontecendo em alguma área da sua vida, né? A questão aqui da alimentação, eu dei um exemplo para você compreender, mas pode ser que seja a realidade aí, né, de alguns de vocês, mas na base geral aqui da sua leitura, eu vejo um conflito ele sendo resolvido. E alguns aí, Leão, de vocês, esse conflito em si é resolvido porque alguém deixa, de fato, de querer conflitar dentro da questão. Exemplo, você tem aí, né, você comprou uma briga com alguém. E aí é como se você aqui falasse, não vale a pena, né, eu gastar minha energia, meu tempo, meu dinheiro, seja o que for aqui com essa situação. E você se retira. Quando você se retira, você acaba aqui com uma briga, você acaba com esse conflito. Porque quando um não quer, dois não brigam, né? Aqui cabe muito bem esse ditado na sua leitura. É como se houvesse um lado aqui que está deixando uma situação para lá, e justamente por você deixar essa situação para lá, ela se resolve. Só que aqui pode haver também, porque nós temos um arcano maior, né, uma orientação da espiritualidade para você, para que isso de fato aconteça. É como se eles mostrassem, olha, Leão, você vai resolver tal situação na sua vida de tal forma. E você seguindo aqui o conselho, o direcionamento, né, o que eles estão passando ou vão passar aí ainda para você, você consegue resolver aqui o seu contexto, tá? Aqui se você está, Leão, brigado aí com alguém, né, por exemplo, ou você que teve alguma espécie de conflito, de desentendimento com uma pessoa específica, aqui eu vejo você aí também conseguindo resolver essa questão. Não vou dizer aqui que você vai voltar para a vida da pessoa, ou que a pessoa vai voltar para a sua vida, ou que você vai voltar a falar, né, com a pessoa, ou que a pessoa vai voltar a falar com você, mas aqui é como se assim, o problema ele é resolvido, né? E aí o pós-problema, o problema, após a resolução, né, vamos dizer assim, aí é com você e com essa pessoa. Se você quiser voltar, por exemplo, para a vida da pessoa, voltar a falar com a pessoa, assim vai ser, né? Porque aqui a questão que eles estão mostrando na leitura é de fato a resolução da sua situação, tá? Ó, fundo de deck nós temos aqui o ninho do passarinho, né? Nós temos um 3 de forças. Então aqui é como se a espiritualidade ela mostrasse que essa situação ela está sendo ressignificada. O novo, ele vem, mas é que é uma nova forma de você ver, é uma nova forma de você olhar para a sua situação. Aqui você vai encontrar uma saída, Leão, que você não imaginava que a saída era essa, né? Porque para alguns é simplesmente você se retirar de algum contexto. Ou é você parar de fazer alguma coisa e o seu problema, ele é resolvido.
E aqui eu ouvi uma coisa também que eles falaram nesse momento. Alguns aí, você vai perceber que, assim, é mais fácil do que talvez você pensou que poderia ser. Porque você pode ter até mesmo procurado mil e uma formas de fazer acontecer ou de resolver a sua situação aqui. Arcanjo Rafael aqui, ele fala muito do oferecimento, né, da oferta da energia. Então você não é obrigado a aceitar nada, mas é que é como se a própria espiritualidade ela quisesse trazer para você uma saída diferente da qual você estava tentando ou que você eh, tentou até o presente momento. Eu vou notar uma coisa aqui, tá? Que vai fazer parte do título da leitura que eles estão pedindo, só um instante. Vamos pedir mais uma, Leão, ainda com eh, o tarô acástico. E eram duas, ó, Arcanjo Miguel e a energia aqui do encontro destinado. Esse encontro destinado aqui na sua leitura, Léo, ele está falando de você se voltar para você mesmo, para você mesma. Então aqui é como se você está dando energia para algo que você não quer ver crescer, é simplesmente esse o fato aqui na sua leitura. Então, assim, para alguns, essa é a própria resposta, né? É você se retirar da situação, é você retirar a sua energia, é você retirar a sua atenção. Por quê? Tudo que você foca cresce. E isso não é sobre positivo nem sobre negativo. Isso é sobre o que você foca cresce. Ou seja, se você tem que, por exemplo, um vício, e você foca nesse vício no sentido de continuar alimentando ele vai crescer cada vez mais e mais. Ah, eu fumo cigarro, tenho vício com cigarro. Então, quanto mais eu continuar fumando cigarro, mais o vício ele vai aí, né, se propagar, mais você vai ter dificuldade de sair do mesmo. Ah, Leonardo, mas é óbvio. Ok, nesse caso é. Mas aqui também a gente pode estar falando de uma questão onde não é tão óbvio assim. Exemplo, eu tenho um conflito com uma pessoa e eu quero fazer de tudo para resolver esse conflito. Talvez a saída aqui não é você fazer de tudo, é de fato você se retirar do próprio conflito e não estar inserido nele, né? Pode parecer um pouco, digamos que, contraditório, sem sentido no momento, mas quando você toma ação de acordo com a realidade sua aí, né, e para quem de fato é essa leitura, você vai perceber que essa é a forma de resolver a tua questão. Não é tendo aqui uma energia de você focar nisso excessivamente, entende? Porque para alguns eles estão dizendo, olha, volte-se para você. E você tem sim proteção espiritual, você tem aí meios e caminhos para fazer isso. Se você não tem ainda, você terá nos próximos dias, tá? Chama aí por Arcanjo Miguel, por Arcanjo Rafael, que eles podem ajudar você. E Arcanjo Miguel, principalmente, ele fala dos cortes, né? Então aqui, principalmente, também, Arcanjo Miguel ele aparece na sua leitura, não só para falar que você está protegido, né, guiado, você tem aqui ajuda espiritual para resolver a sua questão, mas dentro dessa energia do corte, né, da espada de Miguel, é você cortar a situação, é você parar de alimentar a mesma, para que de fato ela possa também tomar aí um outro rumo, uma outra energia. Essa carta dos desejos garantidos, ela também fala muito sobre paz, sobre tranquilidade, sobre prosperidade. Aqui pode ser que para alguns essa leitura ela vai para o lado da vida material, né, financeira, profissional. Se não é você, né, aqui que vai se retirar da situação, é alguém que está envolvido com você. Essa energia que ela pode também falar de questões aí afetivas amorosas, né? Então aqui se o problema, se a questão ela está nessa área da sua vida, pode ser que o outro faça esse movimento aqui. Olha só, confirmando, né? 6 de ouros aqui, pulou do deck, o 6 de ouros é você e uma outra pessoa. Nesse caso aqui, né, uma troca energética. Então, para quem não é o outro que vai fazer, ou melhor, para você que não é você mesmo que vai fazer, é o outro. Só que você é respingado aí de forma positiva dentro da situação, né? Vamos ver o que mais aqui, Leão, com o tarô, os videntes da luz. O que mais para Leão, por favor? Ó, 8 de espadas. Alguém aqui não vê uma saída para uma situação. Por enquanto, né? Mas pelos próximos dias aí, você vai ver. E essa energia aqui, Leão, ela não tende a demorar, tá? Aqui fala muito de 7 dias, de 10 dias aí para alguns de vocês, tá? É como se dentro desse período você fosse encontrar uma saída. Porque aqui nesse momento, você não está tendo clareza. E você não está parado, né? Você até está tentando resolver o que é importante aí para você, porém, eles mostram aqui que assim, o que você está fazendo está te enrolando cada vez mais e mais na situação, ou está fazendo com que você se envolva mais e não resolva
o que você quer resolver. A justiça, ou seja, você encontra aqui um ponto de equilíbrio. Só que a justiça nesse deck também, Leo, ela fala muito sobre a questão da verdade, né? Da verdade e do espelhamento. Olha, os dois lados aí de uma situação. Então aqui é como se você estivesse vendo o outro lado da moeda, o outro lado da sua situação. E aí nesse ponto é você perceber que, olha, não é eu fazer mil e uma coisas para resolver isso aqui, ou não é eu me integrar literalmente, né? Literalmente não, eu me integrar completamente dentro ali da questão que ela vai ser resolvida. Para alguns é simplesmente você retirar energia, tempo, dinheiro, atenção. A torre. E a torre é o quê? Justamente a saída inesperada. A resolução, né, é inesperada que dá a sua questão. Tá? Então aqui é como se assim, nem você sabe, né, por enquanto, vai saber pelos próximos dias, é, como isso aqui tende a se resolver, né? Só que pelo que eu estou vendo é que é você mesmo que resolve, porque aqui dentro da questão da espiritualidade é como se eles estão disponibilizando a energia e aí você vai precisar se movimentar, né? Ó, as de paus aqui. Pode ser que venha pela sua intuição, insights aí que você pode ter. Dois de copas, embaixo aqui do encontro destinado, né? Então, para alguns, e essa leitura ela pode ter a ver, sim, com relacionamento afetivo, amoroso. Ó, três de paus. Você vendo possibilidades que antes você não estava vendo. A sua leitura, ela traz uma clareza muito grande, tá? Só que é como se nesse momento aqui, que você está nessa leitura, né, se você é dona aí da própria, você não tem essa clareza, porque você está no oito de espadas. E o oito de espadas, ele até tenta encontrar saída, né, mas a mente, ela cria, assim, mil e uma possibilidades, mas ela não consegue resolver a questão. E aí, quando você vai para algo mais elevado, né, que aí seria, no caso aqui, uma frequência elevada, a carta da justiça, você consegue ver uma saída que antes você não estava vendo. Inclusive aqui, Leão, você pode pedir a própria espiritualidade, né, se você já tem pedido, aguarde, né? Você pode pedir a própria espiritualidade aqui para poder mostrar para você o que você precisa saber para resolver a sua situação. Porque aqui eu vejo que o movimento quem causa é você, mas essa energia ela vem de algo mais superior, né, no sentido de frequência aí, da própria espiritualidade aqui para você, tá? Clarifica para mim, por favor, Arcanjo Rafael. Rei de Espadas. Vem aqui através, Leão, de alguma comunicação, tá? Para você. Pode ser uma comunicação espiritual, pode ser que você procure alguém aqui que trabalha com a espiritualidade para poder falar algo para você, para ajudar você a entender alguma coisa, para ajudar você a ter alguma clareza. Porque o Rei de Espadas, além dele trazer essa comunicação, né, da base aqui de resolver o seu problema, ele também vai falar sobre uma questão de direcionamento, né? Você sendo direcionado ali para, de fato, conseguir fazer o que você precisa fazer aqui. Olha só, e temos aqui um rei de ouros. E aí você consegue aplicar o que você recebe na matéria. Então quer dizer que a sua questão aqui, ou seu problema, se você quer chamar assim, está neste mundo aqui. Não é para a maioria de vocês aqui, não é uma questão espiritual. Né? Não é, por exemplo, aqui, essa guerra não é uma guerra espiritual, não é um ataque espiritual. Aqui é uma questão material, né? Uma questão nesse mundo aí que você está vivendo o seu processo de evolução. Cinco de copas. Ó, e ele apareceu aqui, né? Ele veio na hora do embaralhamento e ele apareceu aqui, seis de ouros. Aqui, se você sabe, Leão, que tem alguém que pode te ajudar, é aconselhável você procurar por essa pessoa, tá? E que não tenha medo, não tenha receio, porque o cinco de copas na sua leitura com os seis de ouros, aqui tá falando do e se, né? É como se alguns aqui soubesse que alguém ou alguma coisa, né, que está com alguém ou em algum contexto pode ajudar você. Mas é como se você se questionasse se você deve ou não ir em busca disso, né? Pedir ou não ajuda dessa pessoa. E para você, né, que tem a ver aqui com uma pessoa de fato, né, que poderia te ajudar, aqui é como se o tarô ele mostrasse que a pessoa realmente ela vai te ajudar. Então, se você se questionar, se eu pedisse ajuda de fulano, ciclano, beltrano, será que essa pessoa ia me ajudar? Aqui é como se eles mostrassem que sim, essa pessoa ajuda você, tá? Clarifica para mim, Arcanjo Miguel, por favor. Cinco de espadas. Falamos ainda da espada, né, de Miguel aqui. E vem o cinco de espadas. Aqui é um corte de realmente uma dor de cabeça, né?
um problema, situação aí que você está passando, tá? Você pode ver que a leitura ela tá até ficando repetitiva, né? Então é isso que eles têm aqui para passar, né, para dizer para você. Vamos saber aqui, Leon, um conselho final. O corte de uma dor de cabeça que eu ouvi aqui. Que também, assim, pode ser literal, né? Porque para alguns aqui tem a ver com uma questão de saúde. Então, sei lá, você tinha uma dor de cabeça diária, né? E aí você está descobrindo o problema aqui dessa dor de cabeça. Ou essa dor de cabeça ela é metafórica no sentido de você estar passando por uma situação problemática que traz, né, para você preocupação, tá? Conselho final para Leão, por favor. Olha só, virou aqui. Olha só, nós temos a energia da cobra. E a cobra, ela fala sobre a troca de pele. Então aqui, Leão, é você de fato mudar a sua visão em relação ao que você está vivendo, ao que você está passando. E mesmo que você não saiba como fazer isso agora, tá? É importante você ter isso em mente, porque quando eu falo isso, você pode se questionar, né? Eu vi aqui alguém dizer, então pode ser que alguém aí também se perguntou, mas como que eu vou mudar a minha visão? Então aqui você vai ter, né, não se esqueça, pelos próximos dias aí, a sua resposta para que de fato você mude a visão sobre a questão, consiga resolvê-la. A cobra, ela tem a questão da troca de pele, né? Então ela deixa essa pele dela antiga para trás. Então isso tem a ver também com o que eles falaram aqui sobre você se retirar de alguma situação ou diminuir a atenção que você está dando para isso, que é uma das formas aqui de você resolver aí esse contexto, ok? Então é isso, Leão, que eu tenho para você hoje. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.